A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com todos? A Igreja Católica é a única igreja de Jesus Cristo na Terra. É a única igreja. Esta afirmação não é minha, não sou eu quem estou afirmando isso. Mas esta afirmação vem de um irmão católico que tem um canal no YouTube chamado Construindo sobre a Rocha. E ele tem enfatizado com todas as letras e fortemente de que a Igreja Católica é a única igreja de Cristo. O que você acha disso? Você acredita que a Igreja Católica realmente é a única igreja de Cristo? Você acredita realmente que a representante de Cristo aqui na Terra, a única embaixadora que pode realmente se autodenominar a Igreja de Jesus Cristo na Terra, é a Igreja Católica Romana? Igreja Católica Apostólica Romana? O que você acha sobre isso? O que você pensa a respeito disso? Então, esse vídeo vai abordar esse tipo de assunto. Eu quero abordar aqui, mostrando para você, dentro da Bíblia Sagrada, que esse nosso irmão Miguel Alves ele está redondamente equivocado, totalmente equivocado. E esse vídeo aqui tem o objetivo de trazer clareza espiritual para você, dentro da palavra do Senhor Deus, não dentro da mentalidade do homem, não dentro de tradições católicas, mas dentro da palavra do Senhor Deus. Então, o Miguel Alves, ele, não sei se ele é diácono na igreja, não sei se ele é coroinha, não sei que tipo de ofício ele exerce dentro da igreja católica, mas o fato é que ele é católico e ele tem defendido abertamente e com todas as letras a Igreja Católica como a única igreja oficial de Cristo na face da terra. E não somente isso, ele desmerece completamente o protestantismo. Não são poucos os vídeos que ele faz ali. Agora ficou fácil, com o seguinte título: agora ficou fácil refutar os protestantes. Agora ficou fácil refutar os protestantes. Agora ficou fácil derrubar os argumentos do protestantes e assim por diante. Mas vamos lá, baseado em que o Miguel Alves, esse nosso irmão católico, faz tal afirmativa? Baseado em que ele defende muito a tradição humana, a tradição histórica da Igreja Católica, acima até mesmo da própria palavra de Deus, acima até mesmo da própria Bíblia Sagrada. Aliás, esse é um pensamento que tem prevalecido dentro dos magistrados católicos, dentro dos oficiais da Igreja Católica. Tem aquele padre Paulo Ricardo, que é muito inteligente, eu considero um homem de Deus, muito inteligente, porém também muito equivocado no que diz respeito a este assunto. Ele também coloca a tradição histórica da Igreja de Cristo, acima da própria Escritura Sagrada, acima daquilo que está registrado nas Escrituras Sagradas. Eu não vou entrar nesse detalhe, eu não vou entrar mais profundamente nesse detalhe, porque este não é o foco deste vídeo, mas aqui estou apenas para abordar o assunto Igreja Católica, a Igreja Oficial de Cristo na face da Terra. Bom, vamos lá. Quero mostrar para vocês, dentro da Bíblia Sagrada, e possivelmente esse é o texto que eu estarei mostrando para você aqui, esse texto que estarei mostrando para você aqui, possivelmente é um dos textos, se não o principal, que o nosso irmão Miguel Alves tem usado para acreditar nesse engano que ele tem propagado, afirmando que a Igreja Católica é a única igreja de Cristo. E essa passagem está registrada aqui em Mateus, capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 17. Eu não vou estar lendo toda a passagem aqui, mas resumindo bastante para que não fique bastante longo o vídeo. Bom, Jesus ele reúne os seus discípulos, está registrado aqui em Mateus 16, do 13 ao 17, ele reúne os seus discípulos e começa a fazer uma pergunta para eles. O que os homens dizem ao meu respeito? O que estão falando aí ao meu respeito? A respeito do Filho do Homem, porque ele se autodenominava Filho do Homem, ele se chamava Filho do Homem. O que estão dizendo a respeito de mim? Então, alguns dos seus discípulos falavam: olha, mestre, uns estão falando que o senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias. E aí Jesus olha para eles novamente e fala assim: mas e vocês? E quanto a vocês? Como vocês me enxergam? Como vocês me veem? Como vocês me interpretam? Qual é a visão que vocês têm ao meu respeito? Então, registrada aqui na Bíblia Sagrada, no versículo 16, está escrito assim: e Simão Pedro, respondendo, disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro ali reconheceu que Jesus é o Cristo. Cristo significa ungido. Ou seja, Pedro está falando assim: o Senhor é aquele que é ungido, aquele que é separado, aquele que é eleito, aquele que foi selecionado, escolhido por Deus
para trazer salvação à humanidade. O Senhor é o próprio Filho de Deus, do Deus vivo. E no 17 fala assim: Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, aqui está uma das principais, se não a principal passagem que os nossos irmãos católicos usam e têm usado, ensinados, logicamente, pelos oficiais da Igreja Católica, os seus sacerdotes, que procuram convencer seus fiéis de que esta é a passagem provando e comprovando a autoridade da Igreja Católica sobre o planeta Terra e principalmente de Pedro como cabeça de toda a Igreja, contrariando então completamente a Bíblia Sagrada, onde fala que o cabeça da Igreja é Jesus Cristo. Aliás, isso está registrado em 1 Coríntios 6,15, onde fala que a Igreja é o corpo de Cristo e Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o líder máximo da igreja. Então não é homem nenhum que é líder máximo da igreja. Aliás, nós, pastores protestantes ou os sacerdotes católicos, nós somos apenas, tanto os protestantes quanto os católicos, referindo-me aqui ao sacerdócio tanto protestante quanto católico, nós somos apenas mordomos daquilo que Cristo confiou às nossas mãos para ensinar o evangelho, para propagar, para semearmos o evangelho no mundo. Mas nós não somos o cabeça da igreja. Pedro não foi, não é e jamais será o cabeça da igreja. O cabeça da igreja, como diz as escrituras sagradas pelos próprios apóstolos, pelo próprio apóstolo Pedro também, é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, o Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus fala para Pedro: Pedro, não foi carne nem sangue quem revelou essas coisas para você, mas foi por inspiração divina. Foi pelo Espírito Santo de Deus, pelo Pai Celestial que está nos céus, que te revelou todas essas coisas. Aí Jesus então fala: Pedro, eu te digo que tu és Pedro. Jesus começa a fazer um trocadilho aqui. No grego, quando nós vamos para o grego, fica muito mais claro o entendimento. Porque Jesus fala assim para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que Jesus está querendo dizer ali? Que ele estava levantando Pedro como papa da igreja cristã na terra, como líder, como cabeça máximo da igreja cristã na terra? Não, claro que não. Logicamente que não. Então falta aqui interpretação espiritual da parte do nosso irmão Miguel Alves. E falo isso com todo respeito, Miguel Alves, para ti, para que você compreenda o sentido espiritual daquilo que está sendo explicado aqui. Vamos ao entendimento. Quando Jesus olha para Pedro e fala: tu és Pedro, no grego está querendo dizer: tu és Petros. Petros significa pedra pequena ou pedregulho. Então, Jesus, ao se referir a Pedro, falando assim: tu és Pedro, Jesus estava querendo dizer: tu és um pedregulho, é uma pedra pequenininha, Pedro. Você é uma pedra pequenininha. Mas sobre esta pedra, que do grego é Petra, que significa rocha grande, pedra grande ou rocha maciça, edificarei a minha igreja. Então, qual é o trocadilho que Jesus está fazendo aqui? Está falando assim: Pedro, você é tão pequenininho, você é tão pequeno como um pedregulho, mas sobre esta confissão gloriosa que você acabou de ter da parte de Deus, sobre essa confissão firme, sobre essa confissão que é semelhante a uma rocha maciça, porque a confissão verdadeira, baseada na verdade, a verdade é uma rocha maciça, sobre esta verdade de que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja. Ah, mas o Miguel Alves, bem como todos os nossos irmãos católicos podem falar, mas qual foi o versículo seguinte? Qual é o versículo seguinte? Pedro, Jesus, aliás, depois de ter falado isso para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
Jesus passou as chaves do reino de Deus para Pedro. Pedro, eu entrego para você as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. Bom, eu precisaria de um outro vídeo aqui para explicar o sentido espiritual deste versículo, mas eu vou ficar ainda com o foco daquilo que está sendo abordado aqui nesse vídeo, que é a respeito da autoridade da Igreja Católica como a única igreja, única entre aspas, igreja na face da terra, me referindo aqui a essa passagem de Pedro. Bom, quando Jesus ele passa as chaves do reino de Deus para Pedro, ele está passando não especificamente e unicamente para a pessoa de Pedro, mas para Pedro na representação de todos os cristãos, tanto da época quanto os futuros cristãos, que também receberiam as chaves do reino dos céus, ou seja, a autoridade do reino dos céus, a autoridade para ligarmos e desligarmos, a autoridade para destruirmos as obras do diabo. Esse é o sentido espiritual que eu poderia abordar de uma forma muito mais profunda, mas como eu falei, esse não é o foco deste vídeo. Então, jamais Jesus estava colocando Pedro ali como cabeça da igreja, e muito menos selecionando, chamando, separando como o Papa da Igreja Católica, como a Igreja Católica assim defende. O que é um absurdo, é antibíblico. Nós preferimos ficar com a Bíblia Sagrada, não com tradições humanas, embora as tradições tenham seu valor, seu devido valor, e tenham seu lugar também na história. Mas nós ficamos com a Bíblia Sagrada. Tira-se a Bíblia Sagrada, vai sobrar o que para o cristão? Tradições humanas? Jesus ele não reprovou as tradições humanas, que por causa das tradições humanas, está escrito isso na Bíblia Sagrada, por causa das tradições humanas, o homem ele acaba caindo em desobediência com relação à palavra de Deus? Ele deixa de lado a palavra de Deus por causa das tradições humanas? Então não, a Igreja Católica não é a única igreja de Cristo, porque Cristo nessa passagem não estava estabelecendo ou fundando a Igreja Católica Apostólica Romana como a única, a verdadeira igreja de Cristo na face da terra. Onde está escrito, dentro de toda a Bíblia Sagrada, que Jesus Cristo estabeleceu a Igreja Católica Apostólica Romana como uma igreja oficial da terra, como uma igreja estabelecida oficialmente por Deus, como uma igreja única, como uma igreja verdadeira na face da terra. Calma, também não considera a igreja protestante como a única igreja verdadeira na face da terra. Aliás, isso seria proselitismo. Perdão. Proselitismo. O que é proselitismo? Proselitismo é eu procurar defender a minha igreja, procurando ter como único objetivo a associação de pessoas para esta comunidade chamada igreja. Ou seja, o que importa é eu juntar pessoas para fazer parte desse círculo cristão. Isso que importa, isso é proselitismo. Jesus condenou o proselitismo, mostrando que o proselitismo ele faz com que uma reunião de pessoas julguem ou passem a julgar-se detentores da verdade absoluta e tudo que está do lado de fora uma mentira absoluta. Quando não é verdade. A verdade de Deus ela está espalhada por todo o planeta. Agora, Deus, logicamente, sistematizou a igreja, organizou a igreja para que, de um modo muito mais eficiente, poderoso e método poderoso, viesse receber a luz do Evangelho de Cristo e pudesse, então, explicar para o mundo. Mas o proselitismo ele faz com que eu venha considerar apenas as pessoas do meu grupo como os eleitos de Deus, os verdadeiros de Deus. Não foi esta falácia, este erro em que caíram os judeus, até hoje têm caído nesse erro, julgando-se os eleitos de Deus e todos os outros gentios como pessoas perdidas no mundo? Não é isso que o nosso irmão Miguel Alves tem feito? Ao considerar a Igreja Católica a única igreja oficial de Deus na face da terra, ele está fazendo a mesma coisa que os judeus fazem com relação a nós, desconsiderando completamente os outros povos. Então não, a Igreja Católica não é a única igreja de Cristo na terra. Também não é a Igreja Protestante.
Não é, isso não está escrito em lugar nenhum da Bíblia, que nem a católica nem a protestante. Antes de continuar aqui e terminar nosso vídeo, já estou terminando, tem um pouquinho mais de paciência, e você vai entender. Eu quero dizer para você que há uma má compreensão da parte do Miguel Alves com relação à palavra católica. A palavra católica significa, do grego, católico, católicos ou católicos, não sei a pronúncia correta, não tenho, eu não tenho domínio do grego. Eu sei algumas poucas coisas a respeito do grego, mas uma coisa eu sei, que a palavra católica, que vem do grego, ela significa universal. Universal. Então a Igreja Católica, ela não é universal, considerada universal, a Católica Apostólica Romana, porque nós também protestantes somos católicos, a diferença é que nós somos Igreja Católica Apostólica Cristã. A católica romana é a católica apostólica romana. Está aí a diferença. Mas a palavra católica não significa universal no sentido de que de privilegiada, de única. Não, mas no sentido de abrangência espiritual. Todos aqueles que se entregarem a Jesus, todos aqueles que nascerem de novo, estes sim são contados como a igreja espiritual de Cristo na face da terra. O fato dessa pessoa, ela falar, não, mas eu me afino mais com a Igreja Católica Apostólica Romana e vou passar a frequentar uma igreja, uma matriz da Igreja Católica. Ótimo! Siga a Igreja Católica. Se você verdadeiramente nasceu de novo, você vai dar frutos e bons frutos na Igreja Católica. Outro poderá falar, não, mas eu nasci de novo, verdadeiramente tive um encontro com Cristo, mas eu vou ser um membro de alguma igreja evangélica, de alguma igreja protestante. Ótimo também, se você verdadeiramente nasceu de novo, você vai dar grandes frutos e belos frutos na igreja protestante. E vai ser contado. Esteja você numa igreja católica ou protestante, você será contado também como a igreja de Cristo, porque é a igreja espiritual de Cristo, a igreja invisível de Cristo. O fato de você pertencer a um templo físico católico, a um templo físico evangélico ou protestante, queira você chamar assim, não fere em nada o que está escrito na palavra de Deus e muito menos a vontade de Deus. Afinal de contas, nós cristãos temos que nos reunir, seja num templo católico ou num templo protestante, nós temos que nos reunir. Agora, julgar que somente aquele povo reunido dentro do templo católico é a igreja verdadeira, isso é o que Jesus chamou de proselitismo. Ou julgarmos que aquele povo reunido dentro de um templo protestante é a única igreja no mundo, igreja verdadeira no mundo, também isso é proselitismo, o que é condenado e foi condenado por Cristo. Aí nós estamos caindo num fanatismo. Ora, também o próprio apóstolo Pedro fala aqui na carta de Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, versículos 6 e 7, que Jesus é a pedra viva, eleita e preciosa. Lembra que Jesus falou para Pedro? Sobre esta pedra, ou seja, sobre esta confissão, sobre esta rocha, Pedro, que você acabou de revelar aqui diante de todos, que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, sobre esta confissão, se isso verdadeiramente for abraçado por um coração cheio de fé, da parte de quem quer que seja, eu estabelecerei a igreja no coração daquela pessoa. Aquela pessoa será considerada uma igreja. É isso que o Cristo estava falando para Pedro. Ele não estava estabelecendo uma denominação específica. Ele não estava estabelecendo ali um templo específico, com uma placa específica, Igreja Católica Apostólica Romana, esta é a minha igreja. Como também ele não estabeleceu ali a igreja protestante, essa é a minha igreja, de forma alguma, mas a igreja espiritual. O que o nosso irmão Miguel Alves está, seja por ignorância, seja por um equívoco, vamos dizer assim, da parte dele, que ele está cometendo, é que ele não está atentando para João capítulo 3, versículo 3, onde fala que é necessário a cada um de nós nascermos de novo. A verdadeira igreja de Cristo é constituída por aqueles que nasceram de novo. E os que nasceram de novo são contados como igreja de Cristo. Por isso que nem todos que estão dentro de uma igreja, seja católica ou protestante, são considerados igreja de Cristo por simplesmente fazerem parte de tal denominação, que seja católica ou seja ela protestante.
Porque se a pessoa não nasceu de novo, eu poderia fazer um vídeo, embora já fiz muito sobre o novo nascimento, posso fazer novamente, se eu assim julgar necessário, farei. O novo nascimento é o que conta, é o que faz uma pessoa ser contada entre aqueles que são chamados a Igreja de Cristo. O outro detalhe aqui, que a palavra igreja vem do grego chamada eclesia. Eclesia significa reunião de um povo, mediante uma convocação. Aquele povo é convocado, então ele sai de sua casa para se reunir em determinado lugar. Igreja chama-se eclesia, ou seja, reunião, saído para fora. Saídos ou convocados, chamados para fora, na verdade, né? Chamados para fora. Esse é o corpo de Cristo. A igreja é chamada o corpo de Cristo em 1 Coríntios 6,15, a noiva de Cristo em 2 Coríntios 11,2 e a coluna e fundamento da verdade em 1 Timóteo 3,15. Esta é a igreja de Cristo. Então, a igreja de Cristo existe na face da terra? Existe. Ela é única? É. Mas ela não é a igreja católica apostólica romana e também não é a igreja protestante ou nenhuma igreja evangélica que existe no nosso mundo. A igreja de Cristo existe, ela é única sim, ela está no planeta Terra, mas ela foi estabelecida como uma rocha viva de fé no coração de todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Esta é a verdadeira igreja de Cristo. Esta é a verdadeira igreja de Cristo. Então, por que não nos darmos as mãos? Por que não darmos as mãos, tanto protestantes quanto católicos, e caminharmos juntos, propagando a semente das boas novas do Evangelho? Aliás, em um dos comentários que eu fiz no canal do nosso irmão Miguel Alves, ele rejeitou completamente. Eu falei assim, para que ficar atacando os católicos? Para que essa guerra? Quando na verdade o mundo está rindo de nós. Quando na verdade nós deveríamos nos unir, tanto protestantes quanto evangélicos, darmos as mãos e partirmos para a semeadura do Evangelho, porque o mundo está precisando do Evangelho de Cristo. Se tem uma coisa que o mundo precisa é do Evangelho de Cristo. Mas ele ignorou totalmente. Aliás, ele fez um comentário lá reafirmando a sua intenção de continuar combatendo o protestantismo. É lamentável isso. Ele ainda não compreendeu o que é o novo nascimento, não compreendeu a natureza, a verdadeira natureza da Igreja de Cristo na Terra, que é espiritual, não física. Espero que esse vídeo tenha trazido luz para o seu entendimento, clareza para o seu entendimento. Como eu falei, o meu intuito aqui de maneira alguma foi denegrir, diminuir a Igreja Católica Romana de forma alguma. Muito pelo contrário, eu os considero como meus irmãos em Cristo. Temos nossas diferenças teológicas, mas isso não pode ser motivo de separação. Somos cristãos, adoramos a Cristo. Precisamos nos unir. Amém? Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus.